Olá, irmãs queridas, a paz do Senhor. Espero que estejam todas bem. Nós estamos com muita saudade de nos reunirmos, né? E nessa semana, o nosso grupo Caminhando com Deus vai falar um pouquinho sobre oração, sobre a importância da oração nas nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar sobre esse tema com vocês um livro que eu li que me chamou muito a atenção e me deu armas para enfrentar esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. O mais curioso é que esse livro já estava emprestado há muito tempo para mim e eu ainda não tinha tido oportunidade de lê-lo, mas Deus sabe todas as coisas e Ele me deu no momento exato uma arma para eu enfrentar realmente esse tempo difícil. Quando eu comecei a ler, tinha uma semana apenas que tinha começado a quarentena e nós nem fazíamos ideia de como ela seria nem de quanto tempo ela demoraria, mas foi no momento exato. O que mais me chamou a atenção sobre esse livro foi o tema dele, foi o título dele, que é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Quantas vezes na nossa vida a falta de tempo tem sido a desculpa perfeita para que nós não tiramos esse tempo de oração com Deus, né? De relacionamento íntimo com Ele mesmo. Mas o autor fala justamente de se ter esse tempo dentro de uma vida atribulada, de uma vida atarefada, para que nós tenhamos forças e armas para que possamos passar por tudo isso, por todas essas dificuldades da nossa vida. Porque Deus, ele nos chama à sua presença, ele quer um relacionamento íntimo conosco. A oração é a forma com que nós nos conectamos com Ele. A melhor consequência da oração é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Por meio da oração, Deus nos concede paz. Quando oramos, Deus nos concede meios para que atravessemos todas as nossas dificuldades. E sim, Deus se importa conosco. Deus se importa com as nossas dificuldades. Ele se importa com cada um de nós e com tudo que nós passamos durante a nossa caminhada. Deus nos adotou, Ele fez questão que fôssemos chamados seus filhos. E os filhos na vida dos pais, com certeza, são prioridade. Imagina um Deus que é perfeito e que tem um amor incondicional. Ele se importa com as nossas orações porque Ele se importa conosco. A maioria de nós temos prazer em agradar aos nossos filhos e com Deus não é diferente. Em Mateus nós podemos ver isso. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, se é assim, por que nós não pedimos? Por que somos tão resistentes a nos entregar ao poder da oração? Se fizéssemos uma pesquisa entre nós com certeza constataríamos que a maioria de nós não ora tanto quanto desejava. Às vezes nós até separamos um tempo de oração, mas a nossa mente começa a divagar e aquela oração que começou bem se torna frases repetidas e sem efeitos e nós logo desistimos. Parece que para as nossas mentes é mais fácil nós vivermos com um problema, atravessando fases difíceis em nossas vidas, do que nos entregarmos verdadeiramente ao poder da oração. Quando Pedro foi preso, a comunidade cristã nada podia fazer. Ele estava acorrentado a 2 guardas. A comunidade só podia orar, e foi isso que eles fizeram. Eles oraram fervorosamente. Enquanto Pedro dormia, eles oravam e o milagre aconteceu. Nós queremos vivenciar esse tipo de milagre nas nossas vidas, mas nós não exercitamos um relacionamento com Deus. Nós não exercitamos o nosso tempo de oração com Ele. Eu não sei quanto a vocês, irmãs, mas eu tenho o péssimo hábito de querer ter um corpo saudável sem me dedicar a uma rotina saudável de exercícios e alimentação. Quantas vezes eu me matriculei numa academia e não fui nem um mês, não completei nem um mês. E é claro que o resultado não veio. Não acontece num passe de mágica, né? O resultado sempre era desastroso. E com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos querer ter resultados sem exercitarmos a nossa vida e a nossa rotina diária com Deus.
Não há truques, não há atalhos, não tem varinha mágica que faça isso. O nosso espírito, assim como o nosso corpo, necessita de hábitos saudáveis para se desenvolver. E assim como nós pagamos um preço por não manter um corpo saudável, o preço que pagamos por não desenvolver nossa saúde espiritual é muito alto. Orar precisa se tornar uma rotina. Jesus disse quando você orar, ele não disse se você orar. Ele se importava tanto com a oração que, além de ser o nosso maior exemplo, pois se levantava de madrugada ainda para orar, ele se preocupou em nos deixar um modelo de oração. Orar precisa se tornar uma rotina, precisa fazer parte da nossa vida diariamente. E para isso é preciso prática, é preciso desenvolver o hábito da oração diária. É preciso separar um horário e um local reservados para isso. Fugir de todas as distrações e se concentrar verdadeiramente neste momento. Deus não se importa com frases de efeito. Ele quer que conversemos com Ele, de coração, verdadeiramente com reverência, mas também com sinceridade. A oração, que provém de um coração cheio de fé, é capaz de mover montanhas. Mas como desenvolver esse nível de fé em nossos corações e em nossas vidas espirituais? Em primeiro lugar, a fé vem pelo olhar para Deus e não para a montanha. Não existe desafio grande demais para o nosso Deus. Em segundo lugar, conforme caminhamos com Ele, é Ele que fortifica e aumenta a nossa fé. Quando Josué precisou atravessar a arca pelo Rio Jordão, Deus fez uma promessa a ele. Deus prometeu que pararia as águas do Rio Jordão para que todos atravessassem. Mas os sacerdotes precisariam colocar os seus pés dentro das águas para que isso acontecesse. Era época de colheita e o Rio Jordão estava transbordando de margem a margem. Mas assim que os sacerdotes colocaram seus pés dentro das águas do rio, as águas pararam. E todo o povo pôde atravessar juntamente com a arca, com seus pés enxutos. Eles experimentaram da providência de Deus em suas vidas, mas eles só puderam experimentar desse milagre tão grandioso quando eles colocaram seus pés dentro das águas do rio. Eles precisaram dar o primeiro passo. Em nossas vidas é a mesma coisa. Nós só passaremos a desfrutar das bênçãos e dos milagres de Deus assim que nós nos comprometermos a dar o primeiro passo em direção a um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Qual é o tamanho da sua montanha? Qual é a sua montanha irremovível? Quando você for orar, não fique descrevendo a sua montanha para Deus. Ele já a conhece. Se concentre naquele que é verdadeiramente capaz de mover qualquer montanha. Experimente de um relacionamento verdadeiro com Deus. Experimente de uma intimidade verdadeira com Deus. E comece a andar pela fé. E não se esqueça de ver a sua montanha se afastando.